Olá, Lenica, vai. Olá, olá, meninos. Bom dia, boa noite para vocês. Boa tarde, tudo bem? Vocês? Espero que sim. Bom, hoje mais um tópico a ser trabalhado, né, na microbiologia. A gente hoje vai falar sobre as enterobactérias, certo? Enterobactérias, que são as chamadas bactérias, que entero significa intestino. Então, bactérias intestinais, bactérias presentes no intestino, tá? Então, esse é o tópico de hoje. Essas enterobactérias, só antes de mais nada, né? Nas semanas anteriores, a gente vinha falando sobre as bactérias gram-positivas, né? Falamos sobre as características delas e falamos sobre os estafilococos e os streptococos, que são dois grupos de bactérias muito comumente encontradas, né? E que pertencem à classificação de gram-positivas. E hoje, então, a gente vai começar falando sobre mais as gram-negativas, né? Que são pertencentes, por exemplo, o grupo aí das enterobactérias, tá? Então, a gente fala enterobactéria, a gente lembra de uma bactéria do tipo gram-negativa e não mais gram-positiva, tá? Então, elas têm como características gerais, são a família mais importante das bactérias. Tanto é que a maior parte das bactérias são são intestinais, né? Convivem ali na flora intestinal, tá? Dentre elas, a mais conhecida, que a gente mais vê como causando doenças, é essa daqui, a famosa E. coli, né? Ou o nome todo dela, que é a Escherichia coli, né? Então, Escherichia coli, ou para os íntimos, E. coli, né? É uma bactéria gram-negativa pertencente ao grupo das enterobactérias, tá? Então, ela é a principal que a gente tem, a mais importante. A relação destas enterobactérias com o homem está como um dos principais agentes de infecção hospitalar. Então, a gente não pode deixar de dizer que elas também são bem conhecidas como bactérias extremamente patogênicas, né? A Escherichia coli, por exemplo, também é uma das maiores causadoras de ITU, né, que é a infecção do trato urinário. Então, ela está no topo da lista aí como causadora de ITU. Tá? Quando a gente fala em bactérias gram-negativas, né, e patógenos, a gente subdivide esses patógenos em dois, que são os chamados primários e os oportunistas. Patógenos primários, como o próprio nome já diz, primário é aquele que é capaz de causar doença sempre, a todo instante, independente de qualquer situação. Já o patógeno considerado oportunista é aquele capaz de causar doença somente no momento, pessoal, que a imunidade, por exemplo, do paciente decai, né? Então, o paciente fica suscetível e aí ele provoca uma doença. Quem são esses patógenos primários, que são capazes sempre de causar doenças? Shigella, Salmonella, Yersinia, Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli. Então, a Escherichia coli está aqui, ó. A gente sabe que ela é um patógeno primário, tanto que ela pode causar uma infecção do trato urinário em qualquer situação. Outra enterobactéria é a Salmonella, que está presente, por exemplo, nas famosas maioneses dos restaurantes, né? Que às vezes o pessoal faz aquela maionese e deixa ali 2 dias, ou mais, parado, e fica ali proliferando, crescendo bactérias muito facilmente. Então, aí adquire a famosa salmonelose, né? Bem comum, tá? E a Klebsiella pneumoniae, que a gente sabe que ela é causadora, uma das principais causadoras de pneumonias, né? Então, também é um patógeno primário, certo? E como patógeno oportunista, que são aqueles que causam doenças quando a imunidade cai, nós temos a providência, bonito esse nome, né, gente? Providência. Eu acho bonito. Outro nome que eu acho bonito é esse aqui, ó, Morganella. Morganella morgani. Esse é o nome dela. Não é bonito? Nome bonito pra gente colocar nos filhos da gente, né? Morganella morgani, né? Olha só. Brincadeira. Morganella, Providência, Enterobacter, Serratia marcensis, Proteus mirabilis, e aí vem novamente Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli, né? Então, essas duas aqui a gente vai chamar a atenção para elas, porque são patógenos que podem causar doenças, então, a todo instante
e também quando a imunidade cai. Né? Então, por exemplo, um paciente internado numa unidade de terapia intensiva, né? Ele já está ali com a imunidade muito comprometida, né? Vou lembrar aqui do seu Valdemar, aquele apresentador, que teve Covid. Aí ele ficou um tempo na UTI, né? Aí curou da Covid, não sei se vocês viram isso. Curou da Covid e adquiriu infecção hospitalar, né? Essa infecção hospitalar será que foi por qual patógeno, né? Ou seja, a imunidade estava baixa, né? Uma bactéria, qual bactéria? A imunidade estava baixa e houve alguma bactéria que veio e causou doença nele. Ou quando a gente vê alguns pacientes que adquirem pneumonia nas UTIs, né? Um dos patógenos pode ser a Klebsiella pneumoniae, que é um patógeno oportunista, que se aproveita da queda da imunidade para causar a doença, né? Então, todos esses aqui são bactérias, tanto primárias quanto oportunistas, ok? E aí o grupo que a gente mais chama atenção como enterobactéria é a Escherichia coli, tá? Bom, então quando falamos de bacilos gram-negativos, que é o foco nosso, né? Nós subdividimos esses bacilos em dois grupos, tá? Que são os que fermentam a glicose e os que não fermentam a glicose, ou melhor dizendo, consomem glicose e não consomem glicose, né? Esses fermentadores e não fermentadores podem ser ainda... tem um teste que é feito chamado da oxidase. Lembra do teste da catalase e coagulase que era feito para gram-positivo, Staphylo e Strepto? Aqui a gente não fala catalase e coagulase. Aqui o nosso teste é teste da oxidase. Então, a gente tem teste da oxidase sendo positivo e teste da oxidase sendo negativo. E aí a gente classifica cada um. Então, vamos para cá primeiro. Quando esse bacilo gram-negativo não consome glicose e é oxidase negativo, nós temos como exemplos a Acinetobacter, a Burkholderia, esse daqui é bem incomum, tá? Esse Stenotrofomonas são bem incomuns, a Stenotrofomonas, quase um trava-língua, né? Esse daqui. E quando eles não consomem e são oxidase positiva, nós temos a Pseudomonas aeruginosa, a Burkholderia, que pode ser tanto oxidase negativa quanto positiva, e o Campylobacter. Esses eu não vou cobrar de vocês, tá? Eu vou cobrar mais esse grupinho aqui. Por quê? Porque a gente está falando de enterobactérias. E elas pertencem a esse grupinho. Então, quando eles consomem glicose, podem ser e são oxidase positivo, entram nesse grupo a Aeromonas, a Plesiomonas e o Vibrio cholerae, por exemplo, que é causador da cólera. E quando ela consome glicose e é oxidase negativa, esse aqui eu vou cobrar de vocês. Ela é classificada como no grupo das enterobactérias, tá? Então, é isso que a gente vai estudar agora, tá? Então, a gente vai falar sobre especificamente essas enterobactérias, que é um grupo de bactérias gram-negativa, que fermenta, que consome glicose, mas que é oxidase negativo, certo? Bom, como aspectos estruturais, essas enterobactérias têm membrana. Essa membrana é rica em lipopolissacarídeo, tá? LPS significa lipopolissacarídeo. Isso, tá certo. A maior parte delas apresentam flagelos, não todas, cuidado com isso, e não são bactérias que liberam esporos. Como aspectos fisiológicos, essas bactérias são classificadas como micro-organismos anaeróbicos facultativos, ou seja, podem sobreviver na ausência de oxigênio, tá? Anaerobiose significa ausência de O2, de oxigênio, tá? São gram-negativos, como nós dissemos já há pouco, reduzem nitrato, na verdade que é nitrato a nitrito, ó, eu troquei aqui, de novo, nitrato a nitrito, porque tanto deixa eu dar um exemplo, sabe quando a gente faz EAS, né, o exame de urina, e tem um campo lá no EAS que chama nitrito, tem ou não tem? E aí que às vezes você coloca a fitinha na urina e essa fitinha tem bactéria, por exemplo, Escherichia coli, ela fica de meio que, um claro, né, assim, meio... quase esbranquiçado, ela fica rosa. Quando ela fica rosa é porque ela reduziu nitrato a nitrito, tá?
Então, elas são. A Escherichia coli é uma bactéria pertencente a esse grupo. Estava só trocado aqui, perdão. São fermentadores de glicose, que a gente viu aqui agora, e são oxidase negativo. Tá aqui, oxidase negativo, certo? Essas são as características importantíssimas desses micro-organismos. Aqui tá certo, ó, tá vendo? Eu tinha trocado lá, perdão. Então, reduzem nitrato a nitrito, né? Então, aqui a gente tem nitrito negativo e aqui positivo. Viu só que fica meio rosado, avermelhado? Na fita de urina isso também acontece, tá? Mas cuidado! Nem todas reduzem nitrato a nitrito, tá bom? Não vamos fazer disso uma regra. Nem todas as bactérias reduzem nitrato a nitrito, a maioria, mas a maioria não significa todas. Essas enterobactérias compreendem um grupo de mais de 30 gêneros e mais de 130 espécies descritas. Então, se a gente fala em Escherichia, a gente só conhece uma espécie de Escherichia, que é a coli, que é a mais comum, né? No entanto, quantas outras espécies a gente não tem de Escherichia, tá? Então, mais de 30 gêneros é um grupo de bactérias muito amplo, né? São encontradas no trato gastrointestinal dos animais e também do homem. As bactérias mais isoladas a partir de amostras clínicas, né, as espécies mais comuns, são Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Proteus mirabilis, Enterobacter, né, de várias espécies, Salmonella, Serratia marcescens, Citrobacter, Providência, essas são as mais comuns, tá? Escherichia, Proteus, é muito comum para causar itu, tá bom? E a Klebsiella pneumonia, né? Essas doenças ligadas ao trato respiratório também, muito comum, tá? Mas não só, né? E causam, portanto, infecções urinárias, como a Escherichia e o Proteus, pulmonar, como a Klebsiella pneumoniae, bacteremia, qualquer uma delas pode causar, meningite, gastrointestinal, né? Infecções gastrointestinais, e dentre outras. Então, vocês podem ver que é um grupo de bactérias bem amplo mesmo, que pode causar diversas patologias relacionadas a diversos locais mesmo, tá? Então, é por isso que a gente fala que ela é a mais comum, tá? Então, os patógenos entéricos clássicos, ou seja, patógenos que estão clássicos e que estão presentes no intestino, os mais conhecidos. É a salmonela, que causa as gastroenterites. Quando você come, por exemplo, alguma coisa, uma vez, eu me lembro, pessoal, contar a história que eu comi uma pizza de calabresa num dia. Gente, não deu um dia, assim, era à noite, né? Era um sábado à noite, e quando foi mais ou menos de madrugada, eu acordei passando mal, com vômito e diarreia intensa. E provavelmente, né, que essa calabresa estava contaminada, né? E, gente do céu, que situação, porque essas gastroenterites, quem já teve sabe, né? O quão deixa a gente desidratada, fraca, e é uns 7 dias para que cesse, né? Para que encerre o processo. Então, muito provavelmente, eu não cheguei a fazer exame nem nada, mas muito provavelmente que era salmonela, né? Uma salmonelose. Shigella, Escherichia coli e a Yersinia enterocolítica, esses são os patógenos entéricos mais clássicos, ou seja, que são presentes no intestino. As gram-negativas estão aqui elas, que podem ser cocos, bacilos, né, o que for, mas a gente tem que lembrar que sempre uma bactéria gram-negativa, ela tem que se curar dessa cor aqui, meio rosada, meio avermelhada, diferente da gram-positiva que se cora de roxo, né, isso a gente já falou, né, certo? Bom, então, por hoje, a gente vai ver essa partezinha de enterobactérias. Espero que vocês tenham entendido. Anotem esses tópicos principais. E na próxima semana, a gente vai entrar na etapa do diagnóstico, tá? A gente vai falar de provas bioquímicas, que são várias provas bioquímicas, tá? Que existem, e alguns meios de cultura que podem ser feitos para elas, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. E até a próxima. Até terça-feira que vem, tá? Obrigada e até mais.